É a história completa de Robert Pattinson. De Londres à fama mundial. Quando pensamos em grandes transformações na carreira de um ator, poucos nomes se destacam tanto quanto o de Robert Pattinson. De um jovem britânico tímido passando pelo sucesso explosivo com a saga Crepúsculo, até se tornar um dos atores mais respeitados de sua geração. Essa é a história de um homem que desafiou as expectativas e reconstruiu sua carreira com escolhas ousadas. Infância e juventude. Robert Douglas. Thomas Pattinson nasceu em 13 de maio de 1986, em Londres, Inglaterra. Filho de Richard Pattinson, que trabalhava no comércio de carros antigos, e Claire Pattinson, que trabalhou em uma agência de modelos, Robert cresceu em um ambiente de classe média, ao lado de duas irmãs mais velhas. Desde cedo, Pattinson demonstrava um certo desconforto com a ideia de seguir padrões. Ele estudou em escolas privadas e chegou a ser expulso de uma delas por motivos nunca totalmente esclarecidos, mas que envolviam seu espírito questionador. Na adolescência, começou a se interessar por artes, especialmente teatro e música. Aprendeu a tocar piano e violão e chegou a se apresentar em pequenos shows acústicos em Londres. Mas foi aos 15 anos que sua vida começou a tomar o rumo que o levaria à fama. Começo no teatro e descoberta, Robert entrou para uma companhia de teatro amadora chamada Barnes Theatre Company. Foi lá que um olheiro de talentos o descobriu. Esse encontro resultou em seus primeiros testes para cinema e televisão. Sua estreia profissional aconteceu em 2004, em um filme para a TV chamado Ring of the Nibelungs. Mas foi no ano seguinte que ele conseguiu um papel que mudaria sua vida, ainda que por pouco tempo. Cedric Diggory e a entrada no universo Harry Potter em 2005, Robert Pattinson foi escalado como Cedric Diggory em Harry Potter e o Cálice de Fogo. Embora seu personagem tivesse um destino trágico no filme, a aparição foi o suficiente para chamar a atenção de milhões de fãs ao redor do mundo. Essa pequena participação foi um trampolim. A partir daí, ele passou a receber propostas mais ousadas. E em 2008 veio a decisão que definiria sua carreira. O fenômeno Crepúsculo, quando aceitou interpretar Edward Cullen em Crepúsculo, baseado nos livros de Stephenie Meyer, Robert não fazia ideia da proporção que isso tomaria. O primeiro filme da saga estreou em 2008 e se tornou um fenômeno global instantâneo. Ele virou ídolo adolescente, capa de revistas, e era perseguido por paparazzis em todos os cantos. A química com Kristen Stewart, que interpretava Bella Swan, ultrapassou as telas e os dois começaram um relacionamento real, o que só aumentou o interesse do público. Mas com a fama veio também o peso das críticas. Muitos diziam que Robert não era um verdadeiro ator, que havia se vendido para um papel superficial, e esse rótulo o incomodava profundamente. O desgaste da fama e o recomeço depois de encerrar a saga Crepúsculo em 2012, Pattinson tomou uma decisão corajosa. Rejeitou papéis comerciais e passou a buscar filmes independentes, de baixo orçamento, com diretores autorais. Essa fase foi marcada por atuações intensas e elogiadas, como em Cosmópolis, 2012, dirigido por David Cronenberg, e The Rover, 2014, no qual ele surpreendeu a crítica com um papel sombrio e introspectivo. Aos poucos, ele começou a mudar sua imagem pública, de galã teen para ator sério e versátil. Reconhecimento da crítica entre 2017 e 2019, Pattinson viveu um verdadeiro renascimento artístico. Em Bom Comportamento, Good Time, 2017, dirigido pelos irmãos Safdie, ele interpretou um criminoso desesperado em fuga. O papel foi tão bem recebido que muitos críticos começaram a apontá-lo como um dos melhores atores de sua geração. Depois disso, vieram filmes como High Life, The Lighthouse, ao lado de Willem Dafoe, e The King, da Netflix, onde contracenou com Timothée Chalamet. Robert havia finalmente conquistado algo raro, o respeito da crítica, sem perder o carinho dos fãs. O Batman, o retorno ao mainstream em 2019. A Warner Bros. Anunciou que Robert Pattinson seria o novo Bruce Wayne, no filme The Batman, 2022, dirigido por Matt Reeves. A escolha gerou polêmica.
Muitos fãs disseram que ele não tinha o perfil para o herói sombrio de Gotham. Mas o que parecia um erro se transformou em um sucesso absoluto. Quando The Batman estreou, o mundo viu uma nova versão do Cavaleiro das Trevas, mais investigativa, emocional e densa. E Robert entregou uma atuação impecável. O filme arrecadou mais de 770 milhões de dólares e garantiu uma continuação já confirmada. Vida pessoal e longe dos holofotes, diferente de muitos astros de Hollywood, Robert sempre manteve sua vida pessoal fora dos holofotes. Depois do fim do relacionamento com Kristen Stewart, ele teve um romance com a cantora F.K.A. Twigs e, mais recentemente, está em um relacionamento com a modelo e atriz Suki Waterhouse. Apesar da fama, Pattinson evita redes sociais, raramente fala sobre sua vida íntima e prefere se dedicar ao cinema e à música, uma paixão que nunca abandonou. Legado e futuro hoje, Robert Pattinson é visto como um exemplo de reinvenção. Ele poderia ter seguido uma carreira fácil em blockbusters, mas preferiu o caminho mais difícil, o da arte, da atuação verdadeira e da transformação. De um vampiro brilhante em Crepúsculo a um Batman perturbado, passando por papéis experimentais e ousados, ele provou que nunca deve ser subestimado. E se a trajetória dele nos ensinou algo, é que o verdadeiro talento sempre encontra seu lugar. E ai, galera, o que você achou? Quer vídeos iguais a esse? Deixe nos comentários. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. O filme estrelado por Robert Pattinson, como o Batman, se chama The Batman, 2022, dirigido por Matt Reeves. É uma nova abordagem do personagem da DC, mais sombria, realista e com forte tom de suspense policial. Principais detalhes do filme. Título: The Batman. Lançamento: março de 2022. Enredo: a história se passa no segundo ano de Bruce Wayne como Batman. Ele ainda está se formando como vigilante e causa medo entre os criminosos de Gotham. Um serial conhecido como Charada começa a assassinar figuras importantes da cidade, deixando enigmas para o Batman. Isso o leva à corrupção em Gotham e o passado de sua própria família. Características marcantes: clima noir e investigativo, inspirado em filmes como Seven Zodíaco. Um Batman mais detetivesco, diferente do estilo super, herói tradicional. A trilha sonora intensa de Michael Giacchino. Visual sombrio e realista, com Gotham City decadente e chuvosa. Recepção: foi bem recebido pela crítica e pelo público. Elo. Dios, a atuação de Pattinson, a direção e ao tom maduro do filme. Arrecadou mais de 770 milhões no mundo. Ganhou uma série derivada em desenvolvimento, sobre o Pinguim, e uma sequência já confirmada, The Batman, parte 2, prevista para 2026. Se gostou, já deixa seu like e se inscreva no canal. E vocês querem saber mais sobre a vida dos famosos ou filmes da DC ou Marvel?